Olá! No vídeo de hoje daremos continuidade aos conceitos vistos na nossa última aula, referentes à energia potencial elétrica e ao potencial elétrico, mas sendo hoje uma continuação para representar ou ter uma melhor representação do potencial elétrico. E para aquilo começamos fazendo uma revisão pequena sobre as cargas pontiformes, onde uma carga que é positiva localizada no espaço, e sabemos, ou com base aos conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores, sabemos que uma carga que cria um campo circundante da própria carga, que tem essa expressão, que é inversamente proporcional à sua intensidade, à distância ao quadrado, diminuindo a distância, diminuindo a sua intensidade à medida que afasta seu ponto de observação, diminuindo quadraticamente, ou seja, quadruplicando a distância significa que resultará sendo 16 vezes mais fraco, proporcional à carga, e na direção radial para fora se a carga é positiva e radial para dentro se a carga é negativa. Outra noção que tínhamos visto na aula anterior foi o potencial elétrico. O potencial elétrico é a principal diferença do campo elétrico, que é uma grandeza física vetorial, que tem módulo e tem direção, como observa-se e representa-se nesse diagrama de setas, que é um campo vetorial. Mas um potencial elétrico é uma informação escalar associada a essa carga Q maiúscula, cuja expressão é proporcional ao próprio módulo, ou à própria carga, vezes a constante eletrostática dividido pela distância à primeira potência. Nessa situação, se a distância dobra, enfraquece-se pela metade. A principal e bem notória, a diferença é que não tem o fator da segunda potência, o elemento da segunda potência, e aqui não decai tão rápido. Mas como poder representar muito melhor essa informação? Pois o potencial elétrico depende da distância ao quadrado, e se estamos representando, da distância inversamente proporcional à distância, se está se representando essa informação num plano x e y, ou nas três dimensões x, y, z, como poder interpretar essa distância e esse potencial eletrostático circundante a carga toda? Mas comecemos pelo caso mais simples, em uma dimensão, a distância radial. Independente da direção que seja para fazer a medição, há um comportamento que se diz formalmente em física que tem simetria esférica, e todos os pontos afastados dessa carga a uma distância de 5, 10, 15, 20 metros terão intensidades do potencial elétrico que começarão diminuindo inversamente proporcional à distância. Quanto mais aumenta a distância, menos intenso será o potencial. Isso explica porque nessa imagem o vermelho está mais intenso quanto mais próximo à carga e menos intenso nesse degradê, diminuindo até desaparecer quando afasta-se muito em relação à própria carga. Essa seria uma representação em um eixo de distância. E se fosse num plano x e y, como estamos visualizando, por mais que seja uma cor verde para dizer que o potencial é zero, mas poderia-se dizer que o potencial, justamente a carga localizada na origem desse sistema cartesiano bidimensional, onde a carga está localizada no centro, com um potencial bastante intenso na vizinhança da própria carga e diminuindo inversamente proporcional à medida que afasta-se da própria carga, mudaria de cor de vermelho para um tom de preto. Mas o preto não se consegue visualizar, portanto decidi fazê-lo em verde para dizer que o potencial é justamente zero, essa informação que dependerá da carga. E se a carga fosse negativa? Nessa situação, vale mais a pena representar as linhas de campo elétrico. As linhas nos diz a direção do campo criado por essa partícula negativa, ou seja, seria um somatório de linhas de campo. Todas as linhas apontam radialmente para dentro, mas sabemos que a intensidade do campo elétrico a uma determinada distância dependerá dessa informação, e o seu sentido será radialmente para dentro, o que simboliza esse sinal negativo. O seu potencial eletrostático, ou seu potencial elétrico,
representado visualmente em azul, também tem o mesmo comportamento anterior, mas tem um sinal negativo. E como poder interpretar esse sinal negativo? Diria-se que o potencial será mais negativo quanto mais próximo esteja da própria carga, e menos negativo quando esteja mais afastado da própria carga. Se se faz uma representação linear ou num gráfico cujo comportamento dependa da distância radial, independente da direção, mas simplesmente da distância radial de 5, 10, 15 ou 20 metros, o comportamento do potencial é muito negativo quando está bem próximo à carga, e à medida que afasta-se, diminui a sua intensidade, mas ainda assim é negativa, em relação à carga, em relação à distância, inversamente proporcional da distância. Fazendo a representação num sistema plano x e y na carga localizada no centro, observaria-se um funil, parece um funil, aonde a carga está localizada nessa posição 0 metros em x e y, mas o potencial muito próximo a essa carga será bem negativo. À medida que afasta-se, aumenta, deixa de ser tão negativo, ou enfraquecendo o seu valor absoluto, até uma distância maior tornar-se muito próximo de zero. E nesse caso, o zero visualizado ou representado com essa cor verde, para dizer que está neutro, que tem 0 volts de potencial. Com base nessa explicação, vamos fazer esse exercício número 3, que diz que o modelo simplificado do átomo de hidrogênio consta em duas cargas de sinal contrário, afastadas entre si aproximadamente a 5,3 vezes 10 a potência menos 11 metros. Lembrando-lhes que média, se poderia dizer, no modelo idealizado do átomo de hidrogênio, se diz que média a posição média do elétron em relação ao próton é meio Armstrong, e um Armstrong é 10 a potência menos 10 metros, mas aqui, sendo um pouco mais exatos, 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Em média, seria esse valor. Determinar o potencial elétrico gerado pelo próton, ou seja, o próton na carga elétrica positiva gera um potencial elétrico circundante positivo a uma distância, justamente na distância onde está o próprio elétron, e B, a energia potencial elétrica que o elétron experimenta nessa posição. Sabendo que o módulo das cargas, a carga do elétron e a carga do próton, é equivalente a 1,609 vezes 10 a menos 19 coulombs, bastante pequena, mas ainda assim mensurável. Comecemos calculando o potencial elétrico, cuja expressão para uma partícula pontiforme, como é o caso do próprio núcleo do átomo de hidrogênio, expressa-se como sendo a constante eletrostática, a carga que cria esse potencial dividido pela distância no ponto de medida, de observação. Nesse caso seria a constante eletrostática com suas unidades, a carga da própria partícula, o próton, dividida pela distância aonde está localizado o próprio elétron. E após de substituir esses valores e simplificar umas determinadas unidades, como por exemplo metro com essa segunda potência do metro, com coulombs com essa segunda potência do coulombs, tem-se que há uma diferença ou há um potencial expresso, nessa posição onde está o elétron experimentaria um potencial, o próton gera nesse ponto radial, ou nesses pontos que estão afastados da própria carga, a uma distância de 5,3 vezes 10 a menos 11 metros, um potencial elétrico equivalente a 27,3 volts. Mas tendo essa informação em volts, que volts, o potencial elétrico é trabalho por unidade de carga elétrica, ou energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica, poder-se responder a parte B, onde a energia potencial elétrica do próton expressa-se como sendo a carga elétrica do elétron vezes o potencial
criado pelo próton sobre esse ponto, ou sobre esses pontos afastados a uma distância fornecida como 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Observem que é uma simetria esférica, então não deveria ser um círculo, deveria ser uma casca esférica concêntrica ao próprio próton. Mas representar aqui uma casca esférica é muito mais difícil, portanto, imaginem-se que essa imagem é uma fatia onde mostra-se uma parte dessa casca esférica e o elétron localizado sobre a casca esférica. Com base no resultado anterior, seria simplesmente substituir e dizer que a energia potencial elétrica que o elétron experimenta, que o próprio elétron experimenta, será equivalente ao valor negativo, pois está associado com essa carga eletrostaticamente negativa e muito pequena, mas se observa nesse valor principalmente uma energia potencial elétrica, significa que, de ser positiva, a partícula estaria prestes a sair fugindo, mas no caso de ser uma negativa, implicaria uma ligação entre o elétron e o próton e, portanto, constituiria o mesmo átomo de hidrogênio. Mas por mais que esse modelo seja bem simplificado, fornece um valor de energia para o estado fundamental, o estado de mínima energia do elétron no átomo de hidrogênio, muito próximo do valor que realmente é, cujo valor real, ou cujo valor obtido mediante os cálculos fornecidos da mecânica quântica, é da mesma ordem de grandeza, vezes 10 a menos 18 joules, só que quase a metade. E esse quase metade está associado com outras implicações e outras informações que estão presentes ao dizer que o elétron não é uma partícula, o elétron não é uma nuvem de probabilidade, que é o modelo atual que tem-se para o átomo ou para os átomos fornecido pela mecânica quântica, o modelo de Schrödinger. Se não é fácil entender, continuaremos com outro exemplo. O exercício número 4 diz qual a energia necessária para montar um núcleo atômico contendo 3 prótons, como o caso do átomo de lítio. Poder-se modelar como um triângulo equilátero de lado equivalente a 2 vezes 10 a menos 15 metros, cujo prefixo de grandeza associado a essa potência ou a essa ordem chama-se ato, ou seja, 2 atômetros, bem pequeno, com um próton em cada um dos vértices desse triângulo equilátero. Supor que os prótons saiam de uma distância muito grande. Determinar a energia da configuração. E para determinar a energia da configuração, haverá que expressar o trabalho realizado para trazer um próton, trazer o segundo próton e trazer o terceiro próton, e afastá-los entre si a uma distância d, mas que constitua um triângulo equilátero. Então, trazer o primeiro próton não necessita se fazer energia, trabalho algum. Nesse caso, trazer um próton desde o infinito no espaço onde está livre de qualquer interação eletrostática ou elétrica é simplesmente movimentá-lo com velocidade constante, que não necessariamente haverá que fazer um trabalho físico rigorosamente. Ainda assim, o trabalho para deslocar uma partícula com carga elétrica deverá ser expresso como uma variação negativa do potencial elétrico final dessa partícula 1 menos o potencial elétrico inicial. Inicial significa que partiu do infinito e lá no infinito as interações são tão fracas que esse elemento poder-se sim desprezar por completo, tendendo a zero. E no potencial nesse ponto localizado onde só há uma partícula e, portanto, não há outra interação elétrica, diria-se que o potencial eletrostático desse primeiro próton será nulo e o trabalho realizado será nulo, ou seja, não há que fazer trabalho algum. Mas para trazer uma segunda carga, um segundo próton, e localizá-lo a uma distância d afastado entre si, aí já haverá que realizar alguma quantidade de trabalho. Nesse caso, o trabalho expressa-se como a variação do potencial, da energia potencial elétrica, mas a variação negativa, vindo do infinito
despreza-se por completo essa contribuição e localizado nessa posição 2. Nessa posição 2, haverá que dizer que existe uma interação entre ambas cargas positivas e a energia potencial elétrica expressa-se como uma multiplicação entre as cargas dividida pela distância entre as cargas vezes a constante eletrostática. Me esqueci do E pequeno, mas é a constante eletrostática. E o sinal negativo justamente porque o trabalho é a variação negativa desse potencial eletrostático, dessa energia potencial, da energia potencial eletrostática. Se alguém deseja esclarecer de onde veio essa expressão, na aula anterior fizemos o processo para obtê-la. Mas, continuando, haverá que substituir os valores pertinentes à constante eletrostática, a carga das partículas ao quadrado, dividido pela distância entre si, simplificando as unidades. Pelo menos observa-se que o coulombs, a segunda potência, simplifica-se, e metros simplifica-se essa segunda potência e expressa-se em newtons vezes metros, que são unidades de energia. Ou seja, que haverá que fazer um trabalho, alguém terá que pagar o preço. Isso o que significa o sinal negativo. O sistema não faz o trabalho, alguém terá que fazê-lo e terá que soar a sua testa com uma quantidade de energia equivalente a 1,16 vezes 10 a menos 13 joules de energia. Mas isso para trazer a segunda. E se fosse trazer a terceira carga localizada em uma distância d da primeira, d da segunda, e sabendo que constituem um triângulo equilátero e as distâncias entre si são d, nesse caso um pouco mais simples, mas ainda assim pertinente fazer o processo passo a passo e dizer que para trazer essa terceira partícula haverá que fazer uma quantidade de trabalho associada à variação negativa da energia potencial elétrica na posição final em relação à posição inicial. Nesse caso, a posição final será justamente a contribuição da 1 sobre a ponto 3, ou do primeiro próton com o terceiro próton, e do segundo próton sobre o terceiro próton. Mas ambos entre si estão à mesma distância e não têm cargas diferentes. Portanto, será a mesma interação, só que em dobro, duas vezes. A primeira com a terceira, equivalente à segunda com a terceira, e a soma das duas expressa-se como sendo duas vezes. Substituindo os valores, será duas vezes essa informação de energia, ou seja, que haverá que fazer o dobro de trabalho que foi realizado para trazer a segunda. A terceira ameritará fazer o dobro de trabalho. Isso implica que o trabalho total a ser realizado para constituir esse núcleo de lítio com os 3 prótons a uma distância entre si de 2 atômetros, constituindo essa estrutura ou essa representação de um triângulo equilátero, deverá ser a contribuição do trabalho da primeira mais a segunda mais a terceira, implicando que seja um trabalho total a soma dessas 3, ou dessas duas, especificamente, trazer a segunda e trazer a terceira. Um trabalho que alguém deverá pagar o preço. Poderia ser um reator nuclear, constituir esses prótons e criar o lítio, sei lá, o processo nuclear que permita fazer aquilo, mas um modelo muito simplificado para fazer os cálculos e ter uma ordem de grandeza, que é o mais importante, de quanta energia deverá ser realizada para constituir um átomo, ou principalmente um núcleo atômico. Continuando com o raciocínio do potencial elétrico, tínhamos dito na aula anterior que o potencial elétrico mensura-se, mas é muito mais importante pelos fins práticos a diferença de potencial, pois essa diferença que mensura-se com esse dispositivo, que é o multímetro, a diferença entre dois pontos afastados em posições diferentes de raio RA e RB, mostra que existe uma possibilidade de realizar algum trabalho em relação a essas duas posições. E esse trabalho eletrostático, esse trabalho elétrico, representado como sendo o potencial, ou a diferença de potencial entre o ponto B em relação ao ponto A, nos permite constituir uma pilha
cuja diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo é que o ânodo está a um potencial 1,5 maior que é o ânodo, e com base nessa diferença poder-se realizar algum processo de trabalho, como ligar um diodo LED, como ligar um mini ventilador ou ligar algum aparelho que permita fazer algum som. Pelo menos o importante é fornecer essa diferença de potencial que nos permitirá fazer algum trabalho. E se fosse uma medida zero, seria possível fazê-la, obter uma medida de tal forma que ambos eletrodos estejam mesurando pontos diferentes, mas que a diferença de potencial elétrico seja nula? Quais seriam as condições para que isso poderia acontecer? Qual seria a diferença de potencial nula? Como assim? Como se pode interpretar isso fisicamente? E ainda assim, quais são as características que esses pontos deverão ter em comum para que essa medida seja nula de volts? Não existe diferença de potencial entre o terminal localizado na posição A e localizado na posição B. Mas quais são as características? A resposta é o que se conhece como superfícies equipotenciais, ou uma superfície equipotencial. Se diz rigorosamente superfície, pois uma carga cria um campo elétrico radialmente para fora em todas as direções e um potencial elétrico cuja simetria é radial. Dependerá da distância, mas não tem importância se é direita, esquerda, para cima ou para baixo, para frente ou para trás. Todos os pontos que estejam numa distância representada por essa linha, que é uma fatia dessa casca esférica concêntrica à própria carga, todos os pontos estarão ao mesmo potencial. E se o aparelho, o multímetro, está desenhado para medir a diferença de potencial de dois pontos B e A que estão no mesmo potencial, portanto, não há diferença e a medida será nula. Mas poderiam ser pontos distantes, poderiam ser pontos próximos à própria carga, que também haverá uma diferença de potencial nula. Não existe diferença de potencial alguma. E a essas superfícies equipotenciais, para representá-las muito melhor, deveriam ser essas cascas esféricas que têm um comportamento que diminui em relação à própria carga. Vamos ver se me faço entender. Cada uma dessas cascas esféricas, todos os pontos apresentam o mesmo potencial elétrico, mas se observa nessa imagem, essa casca maior tem um potencial de 1 volts, uma casca um potencial de 2 volts mais próxima, de 3 volts bem mais próxima, ou seja, que o raio é inversamente proporcional ao potencial elétrico, que está associado com essa expressão. À medida que aproxima-se, diminui o raio, aumenta o valor do potencial. À medida que esteja para essa partícula positiva bem mais próxima, o potencial poderia ser 3 vezes, afasta-se um pouquinho, 2 vezes, afasta-se um pouco mais, uma vez, poderia ser 0,5 o resultado, 0,01. À medida que afasta-se de onde está a carga localizada na origem desse sistema plano, pois uma representação tridimensional bastante difícil, só se consegue fazer uma fatia desse corte dessas cascas, ainda assim, a partícula teria um potencial gigantesco a uma distância pequeníssima. Uma infinitésima parte do metro, o potencial é gigante, muito próxima da carga, ou muito próxima da carga de ser negativa. Um potencial muito próximo do zero, mas ainda assim existe um raio em relação ao centro bastante grande, ou uma distância radial bastante grande, e dividindo por um número bastante grande, o valor será bem pequeno, próximo de zero, e ser negativo seria próximo de zero por embaixo, negativo. E um número muito pequeno, um raio muito próximo à própria carga, mostraria que essas curvas equipotenciais, onde uma partícula localizada ou um elemento de medida, ou a diferença de potencial entre pontos dessas curvas será zero. Em outras palavras, se estivesse localizado uma carga aqui nessa posição, caminhando nesse percurso, sempre experimentaria a mesma energia potencial
elétrica. Se caminhasse essa partícula nesse ponto que experimentaria a mesma energia potencial elétrica, e se fosse por essa de outra cor, sempre a mesma, sempre e quando esteja sempre à mesma distância. E outro caso seria um dipolo elétrico. Um dipolo é duas cargas, uma positiva e outra negativa, cujo campo elétrico vale mais a pena representado pelas linhas de campo elétrico. Essas linhas nos mostram que a carga positiva cria um campo onde surgem as linhas, e a partícula negativa será o somidouro das linhas. Mas como representar as superfícies equipotenciais? Então, nessa situação, virando 90 graus no sentido horário da imagem que tem isso aqui, agora a positiva está assim na parte superior e a negativa na parte inferior, mostraria-se que as superfícies equipotenciais tornam-se mais positivas à medida que aproxima-se a própria carga positiva. É o que nossa intuição nos diz, e é também o que esse gráfico nos poderia dizer. Muito mais positiva quando está mais próxima e muito mais negativa quando está mais próxima da própria carga. Igual acontece com essas superfícies equipotenciais, muito mais negativa, quando está mais próxima da partícula negativa. E existirá um plano onde o potencial será nulo. E se observa no comportamento das linhas de campo elétrico, principalmente nesse plano específico, observarão que todas as linhas de campo elétrico coincidem perpendicularmente ao plano. Mas também as linhas que saem do campo elétrico passarão pelas superfícies equipotenciais a 90 graus, perpendiculares às superfícies. Como observa-se justamente nessa imagem anterior. Perpendiculares às superfícies é uma das principais características existentes entre as superfícies equipotenciais em relação ao campo elétrico. Se diz que toda superfície equipotencial será perpendicular ao próprio campo que criou essa interação, ou a carga que cria o campo que tem essa interação. Ou seja que, para ser justos, também poderia representar esse mesmo plano num sistema bidimensional, mas seria uma linha somente, uma linha que tem um potencial elétrico nulo, e ser uma partícula positiva representada com essa cor vermelha, e as superfícies equipotenciais, ou essas linhas ou curvas equipotenciais no sistema bidimensional, e superfícies ou curvas equipotenciais negativas para a carga negativa, mostrando que estão muito mais próximas, muito mais intensa o potencial em volts quando está mais próximo da própria carga. Mas há configurações diferentes, não necessariamente um dipolo, poderiam ser duas cargas em si, repulsando-se ou repelendo-se entre si, mostrando que ambas negativas, as linhas de campo são um somidouro, terminam na própria carga negativa, mas as superfícies que têm esse comportamento, justamente perpendiculares ao campo, e essa representação das curvas equipotenciais ou das superfícies equipotenciais deverão ser sempre perpendiculares à direção do próprio campo, mostrando que tem o mesmo potencial elétrico em todo esse percurso, equivalente a menos 5 volts, menos 10 volts nesses menores e menos 2 volts, pois está mais distante, portanto está a interação muito mais fraca, ou o potencial está menos intenso. Poderia ser outro caso específico, como é uma carga pontiforme, mas um formato que seja mais uma esfera, próximo a um plano infinito de carga negativa. Nessa situação, quais são as superfícies equipotenciais? Sabendo que o campo sai da partícula da carga ou da esfera positiva e incide diretamente sobre o próprio plano. Comporta-se de forma que incida perpendicular ao plano, mas que as superfícies sempre sejam perpendiculares ao campo. Sempre é a principal característica existente. E poderia ser o caso mais interessante, que é a indução elétrica. Tem-se uma carga positiva e tem-se duas cargas condutoras. E pelo fato de ter a indução, as cargas
positivas, perdão, as cargas elétricas negativas, peço desculpas, as negativas desse elemento condutor, ou seja, a ligação metálica, os elétrons deslocam-se na estrutura cristalina do metal, aproximando-se a carga que cria o campo, que cria a interação, que cria a força de Coulomb que experimentaria nesses elétrons, aproximam-se entre si e criam uma carência de elétrons, ou seja, mais carregado negativamente nesse hemisfério e menos carregado negativamente nesse outro hemisfério. O mesmo acontece na outra esfera, implicando que haja uma criação de um campo elétrico nessa outra região, pois existe uma distribuição não homogênea de carga sobre a esfera condutora, mais positiva nesse hemisfério e mais negativa nesse hemisfério. E o campo elétrico tem um comportamento que pode ser calcular, bastante complicado de caracterizar, mas as superfícies equipotenciais sempre serão perpendiculares à direção das linhas de campo elétrico. Essas são todas as superfícies. À medida que afasta-se, o potencial elétrico diminui em intensidade. E por último, poderia ser um pico. Parece uma antena, parece um para-raio, mas essa informação nos permitirá caracterizar porque os raios, quando coincidem com a superfície, sempre procuram o caminho que lhes permita fazer o contato mais simples. Nessa situação, tem-se as pontas, ou uma antena, ou algum alfinete, ou algum pico, que lhe permita fornecer uma distribuição de carga bem maior nessa vizinhança em relação ao próprio plano circundante. Se observam os formatos dos para-raios, sempre são uma antena afiada, apontando ao céu, permitindo que exista um fácil deslocamento de cargas e fazendo que seja o caminho predileto para que o raio faça a queda. Les deixarei nesse aplicativo, o PHET, para que explorem com calma como fazer uma superfície equipotencial, e para aquilo entraria justamente aqui para mostrar-lhes que existe como fazer essas superfícies nessa distribuição de 5 cargas positivas e 2 negativas, e com o lápis traçar automaticamente, está fácil o desenho da superfície equipotencial a menos 21,25 volts positiva, ou um potencial bem maior de 90,11 volts, qualquer a superfície, ou se fosse aqui negativa, muito próxima dessa negativa, se fosse um pouco maior, menos intensa, comporta-se quase um círculo, e se fosse aumentar, comporta-se quase um círculo, se fosse outra configuração. Se fosse essa daqui, diminuindo as positivas e deixando um arranjo de 4 cargas espaçadas de maneira quase equidistante, constituindo um quadrado de aresta determinada, aresta D. Pronto, já tem a grade. Quais serão as superfícies equipotenciais? Um potencial negativo. Quais são as superfícies ou as curvas equipotenciais mais negativas, mais positivas? Será que existiria alguma com valor zero? Teria que ter uma boa precisão com o mouse, com o rato do computador, para que possam observar quais são essas curvas, mas pelo menos ao introduzir outra carga e quebrar essa distribuição quadrada, ou dessas 4, observa-se que há que desenhar de novo. E desenhar de novo implica que há um arranjo diferente, e esse arranjo diferente poderá ter um comportamento completamente diferente. Então eles deixam para que explorem justamente nessa aplicação, nessa simulação da internet PHET da Universidade do Colorado, onde introduzem-se ou removem-se cargas e cria-se e observa-se um campo elétrico representado radialmente para fora, e o potencial, que nessa opção é a tensão elétrica ou a voltagem, representada visualmente com essa cor, muito mais intenso o potencial à medida que aproxima-se a própria carga, e menos intenso à medida que afasta-se da própria carga. E de ser da partícula negativa, acontece o mesmo, muito mais intenso negativamente e menos intenso negativamente à medida que afasta-se da própria carga.
E com essa explicação finalizamos a aula de hoje e nos veremos numa próxima aula. Até mais.